médica veterinária Ana Paula Rema. Ela possui graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 2017, e mestrado em parasitologia e doenças parasitárias pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e atualmente ela é doutoranda em parasitologia e doenças parasitárias na mesma universidade. Então, só um lembrete que o formulário de presença vai ser enviado no chat nos últimos 15 minutinhos, mais ou menos. E as perguntas também que vocês forem tendo, podem enviar no chat, que daí no final da apresentação a gente coloca elas para palestrar. Então, agora eu deixo a palavra para a Ana Paula. Muito obrigada desde já, Ana Paula. E... Boa tarde a todos. Eu agradeço muito pelo convite de poder estar participando hoje e ensinar um pouco do que eu aprendi para vocês, mesmo que seja de forma não presencial. É um prazer muito grande para mim poder estar passando isso para vocês da UFSC, que é um lugar que eu sinto bastante falta. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Acho que está aparecendo para vocês. Sim, certinho. Tá bom, então. O tema que eu abordei durante o meu mestrado foi a pesquisa da Dirofilaria imites. Eu fiz a pesquisa no município de Laguna, Santa Catarina, que fica no litoral, e o porquê de ser uma abordagem multidisciplinar. Porque para combater a dirofilariose são necessárias diversas frentes de trabalho, principalmente o clínico, que está lá na linha de frente, né, tratando, mas também tem os parasitologistas para o diagnóstico, muitas vezes patologistas clínicos também, entomologistas para estudarem bastante o vetor. Então, só é possível combater a dirofilariose com a união dos mais diversos tipos de profissionais. Então, a Dirofilaria imites, ela é um nematóide muito importante, clinicamente principalmente. Do latim, filaria significa filamento, porque eles são vermes bastante afilados, bastante grandes também. E imites significa cruel, que possivelmente é em decorrência do curso clínico que a doença causa nos animais, que é uma doença bastante complicada que muitas vezes com tratamento assim não é possível salvar os animais. Junto com a Dirofilaria imites vem um brinde, que é a bactéria Wolbachia, que é essencial para a sobrevivência da Dirofilaria, que ela vai promover a saúde dos exemplares de Dirofilaria imites. Ela também atua na embriogênese das larvas durante a reprodução e atua um pouco também na patogenia da doença, que ela está presente também na inflamação pulmonar e na glomerulonefrite, que muitas vezes ocorre no animal. Aqui é um breve histórico da dirofilariose. Em 1626 foi feito o primeiro relato lá na Itália por Francesco Birago, que ele era um criador de cães e também utilizava esses cães para caça. Então, ele observou a presença de vermes adultos no coração desses cães. Em 1847, vários anos depois, foi relatado o primeiro caso nos Estados Unidos, lá no Alabama, pelo Osborne, que era um físico. Não faço ideia do que ele estava metido nessa área, mas foi ele que fez o primeiro relato. E já em 1856, Leide fez a descrição da espécie e nomeou como Filaria imites, que é um pouco diferente do que a gente conhece hoje. Já em 1878, o Silva Araújo encontrou 4 adultos na artéria pulmonar em um canino no Brasil, e um pouco tempo depois, o Magalhães, em 1887, fez o primeiro relato do caso em humanos no Brasil. Um pouco tempo depois, em 1911, o Hallett e Henry, que são
bastante conhecidos, né, pelos parasitologistas, eles fizeram a reclassificação da espécie como Dirofilaria mites, que é o nome que a gente conhece hoje. Já em 1921, foi feito o primeiro relato em gatos no Brasil, né, e muitos anos depois, lá em 1974, foi criada a American Heartworm Society, que eles resolveram criar essa organização porque na década de 70, nos Estados Unidos, houve um boom da dirofilariose, eles tiveram muitos problemas, assim, não sabiam direito como lidar com isso, como tratar. Então, eles começaram a se organizar e promover encontros para discutir sobre tratamento, diagnóstico, controle, e eles criaram essa associação que é a mais atuante até hoje e que realiza congressos a cada 3 anos com os maiores especialistas do mundo, né, da girofilária. Então, dá para ver que é uma doença bastante importante. Já em 1979, a OMS reconheceu a dirofilariose como também sendo uma zoonose, ou seja, transmissível para humanos. Essa doença ela é popularmente conhecida como doença do verme do coração, principalmente pelos tutores. Tem sido observado um comportamento bastante progressivo em diversos países, principalmente pelo aumento da temperatura, que é um prato cheio para o desenvolvimento dos vetores e da fase do ciclo, né, para manter as larvas viáveis nesses vetores. Também modificações ambientais, principalmente pela expansão imobiliária, que faz com que sejam habitadas áreas que antes eram, né, bastante preservadas, então aumenta o contato com esses vetores. Também a migração dos cães, né, por exemplo, um cão de uma área endêmica, com muitos casos, que seja positivo, viaja para uma região que não tenha casos de dirofilariose, mas tem a presença de um vetor competente. Então, isso também é algo que influi muito nesse comportamento progressivo. Como eu disse, a transmissão depende exclusivamente dos vetores. Sem os vetores, a dirofilariose não acontece. Tem sido descritas mais de 30 espécies de vetores que demonstram competência para transmissão e desenvolvimento das larvas. E também, analisando mosquitos, em alguns deles já foram encontradas mais de 18 microfilárias presentes no mosquito. Então, assim, é uma quantidade bastante considerável que basta uma picada no animal e ele pode se tornar infectado. O mais comum é em áreas litorâneas, que, né, propiciam uma temperatura adequada, uma umidade adequada para o desenvolvimento, mas, principalmente no Rio de Janeiro, eles começaram a observar um distanciamento de casos da costa, né? A doutora Norma Labarte, que é a maior especialista de girofilária no Brasil, ela encontrou alguns casos na Serra, no Rio de Janeiro, então mais longe do litoral. Então, tendo vetor e tendo uma temperatura adequada, é muito fácil dessa doença assim, começar a se desenvolver. A prevalência, ela varia bastante conforme a região estudada, visto que cada país, cada região tem suas particularidades de clima, hidrografia. E no Brasil, a prevalência varia de 0, que é nenhum caso positivo, até 62%. Então, aqui é uma imagem que mostra os casos de girofilária. Aqui em azul são os países que têm casos de girofilária mites. Em verde, casos de girofilária repens, que é uma outra espécie de girofilária que causa nódulos cutâneos, a gente não tem aqui no Brasil. Em laranja, onde tem a presença das duas espécies. Então, dá para ver que está amplamente distribuída pelo mundo todo, causando muitos problemas. Já que em Santa Catarina tem poucos relatos da girofilariose. Em vermelho, em Florianópolis, alguns estudos encontraram 0% de prevalência e outros estudos encontraram 15%.
Em Joinville foi encontrado 0,4%, que é uma prevalência bem baixa, mas em Araquari, que é uma cidade próxima, foi encontrado 7,3%, que é uma prevalência que dá para considerar sendo bastante alta. Já em Lages, em amarelo, a gente não encontrou nenhum caso positivo, mas a gente tem observado a presença de microfilárias, assim, animais que o patologista clínico recebe a amostra para fazer o hemograma, eles encontram microfilárias e mandam para a gente. Só que, pelo que a gente analisou, essas microfilárias são de petalonema, que agora, né, mudaram o nome para cantoqueilonema. Então, são microfilárias mais de outro gênero de parasita. Em Laguna, que foi a cidade que eu pesquisei, encontrei 4,62% de animais positivos, eu avaliei 238 cães, mas essa prevalência eu achei, assim, bastante baixa, eu esperava muito mais, porque aqui tem vetores, né, tem aqui Culex e Aedes albopictus, que são vetores que já foram comprovados a competência para a transmissão da girofilária. Também tem faixa de temperatura adequada, umidade adequada. Então, foi uma surpresa muito grande ter encontrado uma prevalência relativamente baixa, porque eu fiz as coletas durante o verão e tinha muito mosquito, assim. Eu passava repelente e eles picavam meu couro cabeludo. Então, a minha surpresa foi muito grande de ter encontrado tão pouco. Então, o ciclo biológico precisa, para acontecer, de um mosquito como vetor. Então, esse mosquito vai ingerir as larvas de primeiro estágio, que estão presentes nos caninos, e nos túbulos de Malpighi dos mosquitos, vai ocorrer a primeira muda de larvas para L2, e posteriormente para as larvas de terceiro estágio, que são as L3. Essas larvas L3 vão fazer uma migração pela cavidade celomática dos mosquitos até atingirem o seu aparelho bucal. Essa fase de L1 até L3 nos mosquitos dura em torno de 10, 14, 15 dias, quando as temperaturas estão ideais, que seria em torno de 26 a 27 graus, mais ou menos. Foram feitos alguns estudos que encontraram que, no mínimo, uma temperatura de 14 graus ainda consegue proporcionar o desenvolvimento desses estágios nos mosquitos. Só que, claro, quanto menor a temperatura, mais tempo vai demorar para que ocorra essa etapa, ou seja, abaixo dessa faixa de temperatura ideal, né, de 10 a 14 dias a 26, 27 graus, vai demorar bem mais que esses 15 dias para que conclua essa etapa. Então, o mosquito vai fazer o repasto sanguíneo em outro animal, e essas larvas L3, que estão no aparelho bucal dele, vão penetrar através da abertura feita pela picada e vão permanecer no tecido subcutâneo, onde elas vão sofrer mais uma muda para L4, que é em torno de 3 a 9 dias depois. Essa larva L4, ela migra pelo tecido subcutâneo, né, em direção ao tórax, e ocorre mais uma muda de L4 para adultos jovens, em cerca de 50 a 70 dias. Antes era chamado de estágio L5, mas para ser estágio L5 teria que ter uma morfologia mais próxima de uma larva, mas como tem uma morfologia mais próxima de um adulto, eles falaram que é mais adequado chamar essa etapa de adultos jovens ou adultos imaturos. Então, até 120 dias, eles chegam ao pulmão e coração, e em torno de uns 6, 7 meses pós-infecção, eles começam a liberar as microfilárias na circulação desse outro animal, assim completando o ciclo. Então, como patogenia e sinais clínicos, muitos animais são assintomáticos. Muitas vezes tu descobre que ele tem girofilariose em um hemograma de rotina, acaba encontrando no esfregaço.
A gravidade da doença está intimamente relacionada com a quantidade de parasitas adultos, né, a carga parasitária. Muitas lesões também podem ocorrer pela deposição dos imunocomplexos, que vêm a partir das larvas, que elas são extremamente alergogênicas. E os sinais que são frequentemente observados, o principal é a tosse, que é a causa mais comum de que o tutor vai levar ao veterinário com essa queixa. Mas também pode ocorrer intolerância ao exercício, síncope, entre vários outros sinais. E pode ser observado que todos eles são inespecíficos. Não tem um sinal clínico que seja patognomônico da girofilariose. Então, as girofilárias adultas, elas não se fixam em nenhum ponto, elas ficam nadando contra a corrente durante os 7 anos que elas sobrevivem, né, no hospedeiro. Então, elas são exímias nadadoras. E nesse movimento de ficar nadando contra a corrente, elas meio que chicoteiam o endotélio, e ao fazer isso, elas causam pequenas lesões, que o sistema vê isso como uma agressão e uma possibilidade também de hemorragia. Isso vai deteriorando a parede, reduz o lumen do vaso e começa a aparecer essas projeções, que eles denominam como vilosidades, que também reduzem o lumen dos vasos. E com isso o coração vai precisar de mais força para fazer com que o sangue passe por essas áreas e ele acaba ficando sobrecarregado. Também pode ocorrer inflamações em decorrência da morte natural dos adultos ou da morte causada também por adulticidas, que no caso vai ter uma inflamação pela morte, e essa morte acaba liberando as bactérias Wolbachia, que também causam uma reação inflamatória bem considerável. Pode ocorrer também no ser humano, principalmente as pessoas que habitam áreas endêmicas, elas têm um maior risco de contrair a doença. A infecção ocorre da mesma forma que os cães, que é pelo repasto sanguíneo do vetor contendo a larva infectante. Só que nos humanos o parasito não atinge a fase adulta. Ocorre uma reação inflamatória no pulmão e forma esse nódulo. E também pode ocorrer a formação de mais nódulos, só que o mais comum é o nódulo isolado mesmo, nesse formato bem redondo, que eles chamam de Cohen lesion. O diagnóstico é bastante complicado. Alguns utilizam ELISA. No Brasil eu não encontrei se eles fazem diagnóstico ou não. Em outros países, em humanos, eles têm feito testes com a pesquisa da Wolbachia, que como ela está sempre junta com a girofilária, então é um pouco mais fácil, mas ainda não é utilizado na rotina. O controle ocorre basicamente controlando a infecção dos cães, né, o uso de repelentes, telas nas janelas. Já foram observados casos em humanos aqui em Santa Catarina. Eles fizeram um estudo retrospectivo de lâminas histológicas de alguns laboratórios e encontraram casos em Joinville e Florianópolis, mas não se sabe se foi infecção aqui mesmo em Santa Catarina ou se foram casos de fora. Para o diagnóstico, a gente tem diversas opções disponíveis. Tem a pesquisa de antígeno, né? Alguns utilizam ELISA, mas o mais utilizado é o imunoensaio cromatográfico, que são aqueles testes rápidos, bastante fáceis. Tem também a pesquisa de microfilárias. O esfregaço acaba sendo mais utilizado porque é o que, né, utilizam para o hemograma, então muitas vezes acaba diagnosticando dessa forma. Mas tem também um teste de concentração para pesquisa de microfilárias, que é o teste de Nott modificado. A fim de pesquisas, tem PCR, que é utilizado mais para diferenciação de espécies. Na rotina ele não é utilizado porque acaba saindo bastante caro.
Então, o imunoensaio cromatográfico, ele é muito utilizado na rotina pela sua praticidade, ele tem um resultado bem rápido e é fácil do médico veterinário utilizar na clínica, só que ele tem algumas limitações, porque esse teste, ele tem como base a detecção dos antígenos secretados pelas fêmeas adultas da Girofilária. O manual fala que tem 100% de especificidade, mas na prática não é tanto assim, porque já foram dados como positivos animais que, na verdade, estavam infectados com Spirocerca lupi e Angiostrongylus. Então, dá para ver que, assim, não é 100% de especificidade conforme é indicado pelo manual. Para que tenha um resultado positivo, tem que ter pelo menos, no mínimo, assim, 2 fêmeas maduras. Se tiver menos fêmeas maduras, o resultado pode ser falso negativo. Ou também, caso o animal tenha apenas exemplares de adultos machos, o teste também não vai dar positivo. Então, tem essas pequenas limitações. A American Heartworm Society, eles recomendam que para o diagnóstico seja sempre utilizado mais de um teste. Por exemplo, se vai fazer esse imunoensaio cromatográfico, associa a um teste de pesquisa de microfilárias para que o diagnóstico seja mais preciso. Então, ele é bastante simples, pode ser usado amostra de sangue total, soro ou plasma, adiciona 2 gotas dessa amostra no kit do teste e interpreta o resultado de 10 a 15 minutos. É importante sempre cronometrar quando tu for fazer o teste, porque se passar de 15 minutos, o resultado não é mais válido, então precisa ser descartado e repetir o exame. O resultado reagente, ele apresenta essas 2 linhas, controle, que é a C, e é a T, que indica que ele está positivo. Já o resultado não reagente, ele apresenta só a linha controle, que é a linha C. No manual do teste, eles também indicam que não tem problema se essa linha ficar numa coloração um pouco mais apagada. Eles consideram o resultado positivo da mesma forma. Já o teste de NOT modificado, ele é considerado padrão ouro pela American Heartworm Society, e ele serve para pesquisa e para caracterização morfológica das microfilárias que venham aparecer no sangue. Ele é bastante barato para ser utilizado, né, porque só utiliza formol e azul de metileno, mas ele tem algumas limitações, como para que tenha as microfilárias circulantes, o animal precisa apresentar pelo menos um macho e uma fêmea que vão copular e vão dar origem a essas microfilárias. Se tiver infecção por apenas um sexo do parasito, não vai ter essas microfilárias. E como alternativa do uso do formol, eles utilizaram outros reagentes que eu vou falar depois para vocês. Então, para fazer esse teste de NOT modificado, ele é bem simples. Utiliza 1 ml de sangue com EDTA. É utilizada uma quantidade maior de sangue para ter uma maior chance de encontrar essas microfilárias, porque no esfregaço utiliza uns 20 microlitros, mais ou menos, e caso o animal tenha uma baixa carga de microfilárias, talvez no esfregaço não pegue. Então, por isso que para o teste de NOT é utilizado uma quantidade maior. Então, adiciona 9 ml de formalina 2%, que é utilizada nessa concentração, para que ocorra a lise das hemácias e a fixação das microfilárias. É sempre bom utilizar um tubo de fundo cônico, né, que são aqueles do tipo Falco, porque eles facilitam na hora de coletar o sedimento. Então, depois de adicionar a formalina e o sangue, é preciso agitar o tubo, né, para homogeneizar a amostra. Então, deve ser agitado mais ou menos de 1 a 2 minutos para que o formol entre em contato com a amostra e fique bem homogeneizado. Essa amostra vai para a centrífuga depois,
durante 5 minutos, mais ou menos, a 1.500 rotações por minuto. Depois de tirar da centrífuga, é preciso descartar o sobrenadante com muito cuidado para que não ocorra a mistura de novo. E adicionado uma gota de azul de metileno na concentração de 0,1%. Dá mais ou menos para fazer umas 4 lâminas, 5 lâminas com esse sedimento. É sempre importante fazer mais lâminas para ter certeza que o resultado é aquele mesmo que tu observou. Para observar no microscópio, indicado é observar primeiro em 100 vezes, para identificar se vai ter alguma microfilária ou não, e caso tenha alguma microfilária, aumenta para 400 vezes, para diferenciar morfologicamente, né, poder observar suas características. Então, como uma alternativa do formol, alguns pesquisadores utilizaram ácido acético, que é utilizado para quantificação de leucócitos lá na patologia clínica. Então, o que eles observaram? Que a contagem de microfilárias foi semelhante, tanto utilizando formol quanto ácido acético, então a leitura de lâminas foi mais ou menos semelhante, só que o ácido acético proporcionou uma redução do tamanho das microfilárias, que o tamanho das microfilárias ele é importante para fazer diferenciação de espécie. Então, o formol ainda não pode ser substituído pelo ácido acético, precisa fazer, né, algumas modificações para poder ser utilizado. Então, para diferenciar do Acanthocheilonema, que é uma outra espécie que a gente encontra frequentemente, se for fazer uma lâmina fresco, que é coletar o sangue, pingar uma gota de sangue na lâmina e colocar a lamínula, vocês podem observar uma diferença de motilidade dessas larvas. O Acanthocheilonema, ele tem uma motilidade progressiva, ele pode correr toda a extensão da lâmina. Já as larvas de Dirofilaria mitis, eles são mais estacionários, eles se mexem, mas permanecem no mesmo campo. A quantidade, eu não gosto muito de diferenciar por isso, porque é muito subjetivo. Eles falam que o Acanthocheilonema geralmente tem uma quantidade menor na lâmina e a Dirofilaria uma quantidade maior. Então, não acho muito confiável fazer essa diferenciação pela quantidade. O tamanho já é mais fácil de identificar, que o Acanthocheilonema ele é menor que as larvas de Dirofilaria. E o corpo do Acanthocheilonema, ele fica meio curvo no teste de Nott. A cabeça da larva parece que é meio cega, parece que foi cortada com uma tesoura, então é meio reta na ponta. E a cauda é curva com formato de guarda-chuva. Já a Dirofilaria, ela fica com o corpo bem reto na lâmina e a cabeça um pouco cônica. Que essa larva de cima é a de Dirofilaria, aqui. Quer dizer, é a de Dipetalonema, desculpa. Tem a cauda de guarda-chuva. Tem a cabeça reta, né, quase, né, cortada praticamente, e tem o corpo meio curvo. Então, é um pouco mais característico para identificar. Já a Dirofilaria, né, a larva de Dirofilaria, ela é mais robusta que o Acanthocheilonema, tem a cauda um pouco mais retilínea e ela fica bem estendida na lâmina. Só que, como vocês podem ver, essa é uma foto de livro. Na prática, a gente não consegue observar assim bem bonitinho. A gente precisa olhar quase todas as larvas para achar uma que seja bem característica da espécie. E alguns pesquisadores falam que não é muito confiável diferenciar as espécies dessa forma, porque depende muito de quem está lendo a lâmina. Então, tem essas limitações também. Pode ter alguns conflitos durante o diagnóstico, como ter um resultado negativo para a microfilária, mas ter um resultado positivo para antígeno. Alguns pesquisadores encontraram que aproximadamente 30% dos cães podem não apresentar microfilárias. Não se sabe ao certo o motivo disso,
mas acredita-se que seja porque o sistema imune do animal acaba fazendo a destruição dessas microfilárias. Ou também pode não ter microfilárias circulantes porque o animal recebeu algum microfilaricida. Então, são duas possibilidades para, né, ter esse conflito. O oposto também pode ocorrer, que seria um resultado positivo para as microfilárias, mas um resultado negativo para o teste de antígeno, que pode significar que seja uma outra espécie de microfilária, como a Cantocheilonema, ou também que, como eu falei, os testes de antígeno, eles são baseados em antígenos do trato reprodutivo de fêmeas adultas, né, que são fêmeas maduras. Então, quando tem adultos jovens, eles têm menos antígenos que os adultos maduros. Então, é necessário repetir depois de 4 meses, que aí vai dar um tempo suficiente para se desenvolver até adulto e poder ser detectado pelo teste de antígeno. Um outro problema que acontece, que é bastante raro, é o que eles chamam de bloqueio de antígeno. O que seria esse bloqueio de antígeno? Que o antígeno do trato reprodutivo das fêmeas, ele fica todo recoberto pelos anticorpos do animal, então não sendo passível de detecção por esse teste. Alguns laboratórios fazem essa quebra do complexo antígeno-anticorpo, que eles colocam um reagente no soro ou no plasma, que eu não sei qual é que eles utilizam, e aquecem essas amostras de 103 a 104 graus naqueles blocos de aquecimento a seco durante 10 minutos. Então, fica uma consistência de soro e plasma bem esquisita, eles centrifugam e pingam ali naquele testezinho rápido. Isso faz com que o antígeno possa ser detectado pelo teste, mas não é utilizado na rotina. A American Heartworm Society não recomenda que faça isso, né, na clínica, e que deve ser realizado apenas por pessoas capacitadas para fazer esse tipo de teste. Então, é mais uma outra possibilidade. Aqui em Laguna, eu analisei 238 cães e fiz esses 4 testes. O imunocromatográfico, eu consegui doação dos testes da Aleri, que é uma das marcas que tem aqui no Brasil, além da IDEX. Fiz também o teste de NOT modificado, o esfregaço e também PCR. No imunoensaio cromatográfico, eu identifiquei 8 animais positivos e em nenhum desses 8 foi observada a microfilária, então eles foram positivos apenas no teste de antígeno. A PCR, ela confirmou 7 dos animais que foram positivos no imunocromatográfico, um animal que foi positivo no teste de NOT modificado e algumas amostras a mais. O animal que foi positivo no teste de NOT era um boxer de 9 anos, que ele tinha vários sinais clínicos, né, que são característicos da doença. Ele tinha bastante tosse, intolerância ao exercício, qualquer coisinha ele ficava extremamente cansado. Então, ele tinha bastante microfilária circulante. No esfregaço, não foi positivo nenhuma das amostras. E eu encontrei uma prevalência de 4,62%. Só citar um pouquinho sobre a prevenção e tratamento, que não é bem o meu foco, mas essa imagem de estudo, que é muito mais barato fazer a prevenção do que fazer o tratamento, além dos riscos que o animal corre também. Então, é sempre importante a gente pensar nos custos para os tutores, porque para o tratamento, além dos remédios, tem também os exames para estadiar o animal, que seria raio-x, ecocardiograma, hemograma, urinálise, fora todo o custo com os remédios. Então, prevenir acaba saindo muito mais barato e muito mais interessante para a gente. Como preventivo, a gente tem as lactonas macrocíclicas.
o que tem sido mais usado, que eu sei pelos clínicos, é a moxidectina injetável, que elas conseguem ficar um longo tempo, quase um ano, em um nível plasmático adequado para conseguir atuar nas larvas jovens de Dirofilaria. Só que esse uso das lactonas macrocíclicas tem que ser muito bem feito, porque é a única classe de preventivos que a gente tem disponível para a girofilariose. Então, já tem sido relatados resistência a essa classe, então é importante sempre usar com muita consciência e responsabilidade. Só que a gente não pode depender só das lactonas macrocíclicas, é sempre interessante utilizar mais algum outro método para preventivo também. Então, tem as coleiras repelentes, que não são tão caras assim, né? Ainda sai mais barato do que tratar e correr o risco de perder o animal. E além de repelir os vetores da girofilariose, também pode atuar na prevenção da leishmaniose. Outra característica importante é a tela nas janelas, que também contribui para a prevenção dos seres humanos, porque vai prevenir o acesso do vetor. E também recolher os animais durante o período de atividade dos mosquitos, em vez de deixar o animal lá no quintal, na rua, coloca dentro de casa. E já é muito mais fácil, né? A pessoa também não gasta dinheiro fazendo isso. E já ajuda a combater a transmissão. Para tratamento, o recomendado mundialmente é o grupo dos arsenicais, que a gente não tem no Brasil. Então, né, esquece. Pode ser usado também lactonas macrocíclicas para o tratamento. E tem também a cirurgia. Só que, se vocês olharem no YouTube como faz uma cirurgia para a remoção da girofilária, vocês vão achar que é uma coisa extremamente fácil e rápida. Só que, por favor, não façam isso. É uma cirurgia extremamente difícil, muito complicada e tem infinitos riscos que a pessoa vai estar correndo. Porque se ocorre o rompimento de algum parasito adulto durante a cirurgia, o cachorro pode entrar em choque, porque com o rompimento dos parasitos vai ser liberadas as bactérias Wolbachia e antígenos do parasito. Então, nem tem o que fazer nessa hora. Tem também a doxiciclina, que é utilizada para combater a Wolbachia. Combatendo a Wolbachia, a girofilária vai ficar bastante fragilizada. E também o uso da doxiciclina vai proteger o paciente, porque não tendo Wolbachia, o paciente vai correr menos riscos dessa inflamação e liberação das Wolbachias. Então, basicamente, de tratamento é o que a gente tem. Claro que depende de cada animal, a gente não tem uma receita de bolo, infelizmente, que dê para usar para todos, então é sempre importante analisar caso a caso. Então, era isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Paula. A gente tem uma pergunta só, que é da Nayara Kamata. Ela pede, além do esfregaço, você faz teste da gota espessa e teste de WO. Estou letrando aqui porque eu não sei pronunciar direito. Eu não consegui ouvir tua pergunta. Desculpa. Além do esfregaço, você faz o teste da gota espessa e teste de WOO, seria eu acho. Então, o mais comum, que é utilizado até por ser mais barato e simples, é mais o esfregaço, né, que fazem durante o hemograma. E nos laboratórios a gente faz mais o teste de NOT e o imunocromatográfico, porque daí a gente tem menos gastos. Então, basicamente, é o que é mais utilizado. Uhum. Professora Adriana, que tem perguntas, se o professor quiser falar. Sim. Boa tarde. Boa tarde, Ana Paula. Parabéns pela apresentação, muito boa, tá? Eu fiquei com várias dúvidas, na verdade. Assim, uma delas é o seguinte, você falou ali que o diagnóstico diferencial de acantoqueilonema, né,
provavelmente pelo exame de sangue o pessoal diz que é a microfilária, né, de outra. Você sabe de algum dado em que isso ocorra, ou é mais, como você falou, no litoral, né, às vezes algum animal que veio do litoral pode não ser isso, alguma situação que possa ocorrer? Então, pelo que eu sei, no Rio de Janeiro é frequente eles encontrarem essas duas espécies. Aqui em Laguna eu não encontrei Acanthocheilonema, mas encontrei Dirofilaria. Já em Lages a gente encontrou Acanthocheilonema, mas não encontrou Dirofilaria. Então, não segue muito um padrão assim de infecção. Sim, muito bom. Outra questão, assim, a bactéria lá que está presente, né, junto, você sabe de alguma lesão específica que ela causa, ou pode causar só a presença dela ali no sangue já causaria algum problema, ou, por exemplo, uma endocardite, alguma coisa nesse sentido aí, não sei. Então, pelo que eles falam, atua na endocardite junto com junto com as girofilárias adultas, e também já foi encontrado em lâminas do rim, na imunohistoquímica, eles encontraram a Wolbachia também. Então, está atuando junto ali, fazendo quase as mesmas coisas, assim, inflamação e tudo mais. Muito interessante, que legal. E uma última só para a da reação, né? Você falou que alguns cães têm reação contra a filária e acabam debelando, né, a infecção, né? E eu sei que isso, eu ouvi uma palestra uns 15 anos atrás, ou até mais, de que nos gatos poderia ocorrer isso também, né? O gato tem menos a dirofilariose por causa disso, porque muitos resolvem a infecção, né, por reagir contra pelo menos era o que o palestrante dizia, né? E naquela época ele dizia que não sabia por quê, né, que ocorria essa reação, e que em alguns cães também, né, já estava começando a estudar isso. E você falou, então, essa situação continua ainda, ocorre, mas não se sabe bem por quê, é isso? Isso, continua. No caso dos gatos, eles não, tipo, os hospedeiros definitivos são os cães, só eles vão transmitir a dirofilariose, porque só eles vão ter as microfilárias. No caso dos gatos, eles desenvolvem um adulto, mas eles não têm as microfilárias circulantes, então o diagnóstico nos gatos é bem mais difícil, e também não tem tratamento, porque se tu mata a dirofilária, o gato morre, e se a dirofilária morre, o gato também morre. Então, no gato, o melhor é sempre prevenir mesmo, porque o diagnóstico é bem complicado. Muito bom, obrigado aí pelas explicações e parabéns novamente pela apresentação. Obrigada, professor. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem mais uma pergunta aqui no chat, do Vinícius. Sei de clínicas no sul dos Estados Unidos que é rotina os exames de tratamento para dirofilária. Sabe algum motivo da raridade de medicamentos por aqui? Pergunto pela proximidade, entre aspas, dos países. Eu não consegui ouvir a pergunta toda. A internet está bem ruim aqui hoje. Tá. Vou falar aqui de novo. Sei de clínicas no sul dos Estados Unidos que é rotina os exames e tratamentos para dirofilária. Sabe algum motivo da raridade de medicamentos por aqui? Pergunto pela proximidade, entre aspas, dos países. Acredito que seja algum problema de, talvez, importação, liberação da Anvisa do imiticide, que é do grupo dos arsenicais, porque lá eles utilizam bastante, então aqui acredito que seja por isso mesmo, esse problema de liberação do medicamento. Mas que eu conheço, assim, adulticida é mais o imiticide mesmo que eles utilizam por lá. Tem só mais uma pergunta, existe a possibilidade de contágio de seres humanos? Sim, ocorre a infecção nos seres humanos, só que nos seres humanos o parasito não chega até a fase adulta.
ele, né, ocorre uma reação inflamatória no pulmão e forma aquele nódulo, então fica ali para sempre e não causa nenhum problema. Uhum. Certo, então acho que não temos mais perguntas. A gente agradece mais uma vez a disponibilidade e a palestra, muito boa. E Muito obrigada. é isso, então. Tenham todo mundo um bom final de semana e bom feriado. Muito obrigada pela oportunidade de poder passar um pouco dessa doença tão importante para vocês hoje. Fiquei muito feliz com o convite. E nós muito felizes também pela ótima palestra. E muito obrigada mais uma vez, então. Uma boa semana para todos.